Sejam bem-vindas a mais um Devocional Florescer. Como é que vocês estão? Como é que vocês amanheceram? Por aqui tá tão gostoso, né? Um friozinho aqui em Brasília, só vontade de ficar na cama, né? Mas como é que vocês estão? Estão todas bem? Como é que está o coração de vocês? Vai preparando o seu pedido de oração e no final do devocional nós vamos orar por pedidos específicos. Bom dia, Josi. Bom dia, Valquíria. Então, prepara aí o seu pedido de oração, porque no final da live, do devocional, eu quero orar por você e nós vamos fazer um momento de oração juntas. Amém? Então, vamos começar Hebreus 2. Ontem nós lemos hoje é Hebreus 2, que diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, a toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Porque não foi os anjos que sujeitou o mundo futuro, de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo, que é o homem para que dele te lembres, ou filho do homem para que dele te lembres, ou filho do homem para que o visites. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Aqui a gente já viu ontem que a gente não sabe quem escreveu a carta aos Hebreus, não tem uma certeza aqui, né, de quem foi o autor que escreveu este livro, mas desde ontem nós vemos a preocupação desse escritor em relação a quem era maior. Ele já começa quem era maior, os anjos ou o Senhor Jesus. E aqui ele já começa falando que a gente precisa se atentar e ter diligência para as coisas que temos ouvido. Por quê? Aqui explica. Uma das razões porque o escritor de Hebreus destaca a superioridade do Filho de Deus e da sua revelação sobre as dos profetas e dos anjos é enfatizar diante dos que experimentam a salvação em Cristo que devem levar muito a sério o testemunho e doutrina originais de Cristo e dos apóstolos. Porque quando a gente vai ler nas cartas anteriores, a gente vê Paulo escrevendo às igrejas a preocupação em relação à doutrina que estava sendo ensinada, em relação a quem estava tomando o centro das igrejas, o centro do evangelho. E aqui ele fala que o centro é Cristo, Cristo é o centro do evangelho, Cristo é o centro da palavra, porque ninguém pode ir até Deus a não ser pelo Filho. Então aqui ele toma cuidado com as coisas que vocês escutam, tenha diligência com a palavra, tenham diligência com aquilo que vocês estão ouvindo, com aquilo que vocês estão falando, ou seja, tudo aquilo que você escuta, que você aprende, que coloca outro ser, outro Deus no centro, que não seja Cristo, você precisa se atentar para isso. Você precisa ter diligência. Por quê? A palavra de Deus, né? E a gente tem que ter cuidado com o relacionamento. Devemos ter muita atenção à palavra de Deus, ao nosso relacionamento com Cristo e à direção do Espírito Santo. A negligência, o descuido, a falta de interesse é desastroso. O crente que por negligência desconhece a verdade e os ensinos do Evangelho corre o grande perigo de ser arrastado rio abaixo, além do porto seguro, onde não há mais segurança. Assim como todos os interessados de Hebreus, todo cristão é tentado a tornar-se indiferente para com a palavra de Deus.
Então, a gente vê muito cristão que não lê a palavra de Deus, que não lê a Bíblia, que não conhece de fato o que está escrito aqui, que só segue o que o pastor fala, o que o líder fala, o que o padre fala, o que as outras religiões vão falando, mas não lê de fato o que está escrito, e isso é um perigo. Por quê? Porque você pode ser arrastado para um lugar que você não vai conseguir sair mais, né? Então, continuando aqui no verso 8. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe foram sujeitadas. Por quê? Ele fala que todas as coisas ainda não estão sujeitadas a Cristo. Por quê? Porque no mundo que nós vivemos, quem governa é Satanás. No mundo caído está dominado pelo inimigo. Esse mundo que nós vivemos, existe um Deus que domina, existe um inimigo que governa e que lidera sobre este mundo, que é Satanás. Então todas as coisas ainda não estão sujeitas a Cristo, mas ele já está coroado de glória, né? Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Por que ele fala que Jesus que fora feito um pouco menor que os anjos? Porque ele veio em forma de carne, humano como nós. E no momento que ele veio humano, ele se diminuiu perante os anjos. E ele se diminuiu por quê? Por amor a nós, por amor à humanidade, para levar aqueles que estavam cativos novamente até Deus, para nos livrar da morte, do pecado. Então ele se diminuiu. Aquele que era maior perante os anjos se diminuiu perante eles para nos dar a salvação. Porque convinha que aquele para que são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. O que ele está falando? Ele está falando de nós. Jesus veio para o mundo, se transformou em pessoa, em humano, para nos dar a salvação, para nos salvar e para nos constituir filhos de Deus. No entanto, que aqui no versículo 11 ele nos chama irmãos. Não se vergonha de lhe chamar irmãos. Então nós somos irmãs e irmãos de Jesus, né? E aqui explica um pouco sobre essa questão da santificação. O que santifica é Cristo, e o que são santificados são os que foram redimidos da culpa e do poder do pecado e separados como povo de Deus. Coloca nos comentários: eu sou separada. Eu sou separada como povo de Deus. Escreve para mim: separada como povo de Deus. A consagração de Cristo para morrer por nós abre o caminho para a nossa santificação. Então escreve santificada, separada como povo de Deus. Vamos declarar isso? Separada como povo de Deus. Nós somos separadas como povo de Deus. Somos declaradas irmãs de Jesus e filhas de Deus. Então a salvação, ela nos separa. E nós somos separadas, eu e você somos separadas como povo de Deus. Então, quando você quiser se misturar, quando você quiser fazer o que todo mundo está fazendo, quando você quiser ir na ondinha, na modinha, no que as suas amigas que não estão separadas ainda estão fazendo, lembre-se, eu sou separada como povo de Deus. E se eu sou separada, eu não bebo da mesma água que o mundo bebe. Eu não me comporto como o mundo está se comportando. Por quê? Porque as pessoas que seguem os desejos da carne e os desejos do mundo são filhas de alguém. Estão separadas para alguém.
Então você é separada como povo de Deus. E até que essas pessoas se convertam, elas estão sendo guiadas e estão indo para um povo, escolhidas por um povo. Só que você é diferente. Verso 12, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O que ele está falando? De nós. E visto como participam de carne e sangue, nós somos carne e sangue, e ele também participou das mesmas coisas, se transformou em carne e sangue. Porque aqueles que Jesus veio redimir são carne e sangue, são humanos. Ele também teve que tomar sobre si a natureza humana, pois somente como ser humano genuíno, ele teria as qualificações para redimir a raça humana do poder de Satanás. Cristo morreu para destruir o poder de Satanás sobre aqueles que creem e para livrá-los do temor da morte, ao prometer-lhes a vida eterna com Deus. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a sua sujeita à servidão. Nós fomos livres porque nós acreditamos que nós vamos para casa, né? Então nós estamos livres da morte. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. O Senhor ele se transformou, se veio ao mundo como carne, por mim e por você, para tomar a nossa vida, para salvar a nossa vida. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. No livro do Velho Testamento a gente vê os sumos sacerdotes, né? Os sacerdotes que levavam a oferta de sacrifício, os sumos sacerdotes que levavam as orações, as expiações do povo. E Jesus ele se transforma no maior sacerdote, o sumo sacerdote misericordioso e fiel, que veio expiar os nossos pecados. Então Jesus ele expiou o meu pecado e o seu pecado. E o poder do pecado já não domina, já não impera sobre nós. Mesmo que nós continuemos carne aqui no mundo, o poder do pecado não domina sobre mim e sobre você. A partir do momento que você entrega a sua vida, a partir do momento que você anda com Cristo, que você anda com Jesus e que você tem Ele como seu maior modelo, que venceu sobre o mundo, que venceu sobre a carne, que dominou sobre os desejos da carne, e Ele disse para nós: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então diga para si mesma: tenha bom ânimo. Jesus venceu sobre o mundo e nós também vamos vencer, amém? Você crê nessa palavra? Nós também vamos vencer sobre o mundo. Nós também vamos vencer sobre os desejos da carne, sobre os desejos de satisfazer o pecado, de satisfazer a carne. Nós também vamos vencer. Ele é o misericordioso e fiel sumo sacerdote. Cristo se tornou um com a humanidade, a fim de se tornar sumo sacerdote e assim representar os crentes diante de Deus. A palavra ela fala, eu não vou me lembrar em qual livro, que nós temos um advogado fiel. Ele é o nosso advogado. Então ele veio ao mundo para representar a nossa vida diante de Deus. Então você tem uma pessoa que te representa diante de Deus, que é Jesus Cristo. Nesse ministério, a morte do Filho faz expiação ao remover a ira de Deus contra nós por causa dos nossos pecados. Como resultado, agora podemos aproximar-nos de Deus com confiança. Você está ouvindo isso? Você pode se aproximar de Deus com confiança. O Filho, com misericórdia, compadece-se de nós quando somos tentados e nos socorre, porque Ele, como ser humano, experimentou sofrimento, provações e tentações, porém sem pecar. Como é que nós estamos passando pelas provações,
pelas tentações, pelas dificuldades, pelos sofrimentos? Será que nós temos pecado ou será que nós temos mantido firme a nossa fé e confiado naquele a quem nós acreditamos e clamamos, que é Jesus? E para terminar, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então hoje, se você está passando por alguma provação, por alguma dificuldade, por algum sofrimento, por alguma tentação, você vai olhar para isso e vai falar: em tudo o Senhor pode me socorrer. Então socorre-me, Senhor, socorre-me nessa dificuldade, socorre-me nessa provação, porque senão, Senhor, eu não sei se eu vou suportar, eu não sei se eu vou continuar firme, a minha fé está abalada, a minha carne está gritando e eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não faço, como disse Paulo. Eu sei o que preciso fazer, mas quando vou ver eu já faço o contrário. Por quê? Porque eu sou dominada por essa natureza carnal, por essa natureza humana, que sempre quer encontrar as coisas do Espírito. E como é que eu vou permanecer firme, Bia? Em meio a tantas tentações, em meio a tantas provações? Dependendo da sua intimidade, do seu relacionamento com Jesus, com o Espírito Santo. Aqui ele fala sobre os dons, aqui ele fala sobre os sinais, sobre os milagres, sobre as maravilhas. O Espírito Santo, quando ele é derramado sobre nós, quando ele tem livre acesso à nossa vida, ele vai derramar sobre mim e sobre você dons. E esses dons, eles vão ajudar, eles vão ser ferramentas na distribuição do Evangelho e na distribuição de fé, na distribuição daqueles que estão como povos ainda desse mundo. Então lembre-se hoje, quando você for sair para trabalhar, quando você for começar a fazer as suas tarefas diárias, eu fui separada como povo de Deus. O Espírito Santo habita em mim e sobre mim existe um dom. O Espírito Santo derramou dom sobre mim, para que eu possa distribuir a mensagem, para que eu possa distribuir o Evangelho. E sobre essa tentação, sobre essa provação, eu tenho alguém que está lutando comigo. Eu tenho alguém que me representa diante de Deus. Quando o inimigo tentar te acusar, lembre-se, eu tenho um representante perante Deus, que é Jesus Cristo. Amém? Amém, minhas lindas? Vamos para os pedidos de oração? Alguém tem algum pedido de oração específica para hoje? Alguém tem algum pedido de oração? Mande aqui para nós orarmos. E incrível, meninas, enquanto vocês colocam, quando nós declaramos eu sou separada por Deus, eu sou separada como o povo de Deus. Cada palavra que a gente fala, palavras, elas carregam identidade. Palavras carregam identidade. Lembrem disso, palavras carregam identidade. Tudo que eu declaro, eu estou trazendo à existência uma identidade. Eu vou até escrever essa palavra aqui na minha Bíblia. Tudo que eu declaro sobre a minha vida, eu estou trazendo à existência identidade. Então, quando eu falo eu sou separada como povo de Deus, eu estou declarando que a minha identidade, ela é celestial. Eu pertenço a um Deus, eu pertenço a um povo. A um povo que a Bíblia diz que ele vai voltar para buscar. Então, você precisa declarar essas palavras sobre você. Eu sou separada. Mas não no sentido de que eu sou melhor, eu sou diferente. Não, eu sou separada como povo de Deus. E assim como Jesus passou provações, eu também vou passar. Eu também vou passar dificuldades, eu também vou passar pela doença, eu também vou passar pela perda, eu também vou passar pelas tentações, mas ele venceu sobre elas e eu também posso vencer. Isso tudo vai trazendo uma identidade. Eu sou irmã de Jesus e filha de Deus. Eu tenho uma filiação e isso vai trazendo identidade para você.
Então é importante nós lermos a palavra e declararmos essas palavras sobre nós. Eu fui purificada, eu fui santificada, eu sou separada. Amém? Lembre-se disso, palavras carregam identidade.